Olá, meu nome é Bruno e você está no canal Sobreviver. Aqui eu quero passar para vocês um pouco de qual é o meu pensamento sobre o sobrevivencialismo e qual tem sido o meu aprendizado, a minha evolução no sobrevivencialismo e na preparação. Nós sabemos que uma das coisas que as pessoas mais procuram e mais buscam, tanto no sobrevivencialismo quanto na preparação, que em certo momento se tornam uma coisa só, né? Porém, uma das coisas que as pessoas mais procuram são ferramentas. Seja uma lâmina, seja uma ferramenta para um uso específico, sejam roupas, coisas que vão nos ajudar a desempenhar um bom resultado em um momento de crise. Coisas que vão nos ajudar a passar por uma adversidade em um momento difícil ou quando estivermos diante de algum problema. Essas ferramentas vão nos ajudar a passar por essa situação de uma forma mais fácil. Por exemplo, se você tiver que caminhar uma longa distância de chinelo de dedo, vai ser uma situação. Agora, se você tiver uma bota apropriada para isso, já passa a ser muito mais fácil. Ou seja, as ferramentas elas nos ajudam a passar por certas situações com uma certa comodidade. Entre aspas, nós sabemos que momentos de crise nunca é cômodo, né? Mas nos ajuda a passar por esses momentos mais fácil. E uma ferramenta que todos nós temos e que não tem como a gente deixar ela de lado é o nosso corpo. O nosso corpo é a ferramenta que nós vamos carregar com a gente a todo momento. Seja para caminhar uma longa distância, ou seja para correr, seja para ter que levantar o próprio peso ou carregar algo muito pesado. Então, o nosso corpo, ele é a ferramenta mais importante que a gente tem. É a ferramenta que vai estar com a gente 24 horas por dia. E muita gente tem negligenciado. Eu vejo que muita gente, muitos preparadores, muitos sobrevivencialistas, negligenciam o próprio corpo, que é a ferramenta mais importante. De que adianta eu ter uma bota para caminhar 30 quilômetros que ela não vai me dar bolha no pé, ela não vai... eu vou estar confortável, mas o meu corpo só aguenta caminhar 10. Nós não podemos deixar que o nosso corpo limite as nossas ferramentas, certo? Por exemplo, eu tenho um facão, se eu tiver um facão cego, eu vou ter que fazer muito mais força. Se eu tiver um facão bem amolado, eu vou ter que fazer menos força para cortar determinado objeto. Porém, de que adianta eu ter um facão bem amolado se com 4 ou 5 facãozadas que eu der, o meu braço já está fadigado, certo? Ou eu tenho um machado ótimo, o meu machado é muito bom, é bem amolado, o aço dele é ótimo, só que aí eu tenho um toco de árvore ali que está impedindo o meu caminho, eu tenho que cortar, mas os meus braços não aguentam. Eu dou 4, 5 machadadas, meu ombro já está pedindo socorro. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Como que a gente vai fazer isso? Buscando uma atividade física, encontrando um momento do nosso dia, porque a gente também tem que nos preparar com os nossos tempos, com os nossos horários. Nós temos que nos programar para fazer tudo que a gente tem que fazer. Eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que a gente tem que ficar com a família, a gente tem que ter um período de descanso, porém nós precisamos de um momento para fazer atividade física, nós precisamos comer adequadamente. E uma das coisas que eu tenho feito para me ajudar nisso é atividades físicas e alimentação. Atividade física e alimentação, desde quando eu vi que o meu corpo, ele não estava nada apto para sobreviver, principalmente em um momento de crise, principalmente em um momento de dificuldade, um momento que eu precisasse do meu corpo, ele não estaria funcional, então eu decidi mudar essa situação. Eu me lembro que eu tinha 20 para 21 anos, pesando aí praticamente 120 quilos. Eu sou bem alto, eu tenho 1,85 m, mas eu estava bem acima do peso. E aí com nada de músculo
eu tinha muito pouco músculo, bastante gordura e em 120 quilos. E eu me lembro que eu não conseguia colocar meia no pé. Eu me lembro que esse meu peso me impedia de colocar meia no pé. Foi quando eu despertei. Eu falei, não posso continuar assim. O meu corpo ele não pode continuar assim. Aí eu dei início às minhas atividades físicas. Comecei a praticar jiu-jitsu com 20 para 21 anos. Eu comecei a praticar jiu-jitsu. Hoje já vão fazer aí 8 anos que eu pratico jiu-jitsu. Mas não é só o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial que vai te ensinar disciplina, que vai te ensinar hierarquia, que vai te ensinar a respeito, que vai ensinar que por vezes você bate, por vezes você apanha, que tudo na vida é dessa forma. E vai te ensinar que você deve permanecer. Eu acho que a grande lição da arte marcial é a persistência. Porque no começo, todo mundo é difícil. A faixa mais difícil é a faixa branca, né? Porque é a faixa que a gente começa. Isso foi o que eu aprendi com as artes marciais. E aí tem inúmeras, karatê, judô, krav maga, hapkido, várias. Eu escolhi o jiu-jitsu e foi muito bom para mim, eu me encontrei nesse esporte. Para manutenção do meu corpo, eu faço também bicicleta. Eu tenho uma bicicleta ergométrica, investi em uma bicicleta ergométrica, mas antes de eu ter essa bicicleta ergométrica, eu fazia caminhada na rua mesmo, andava na rua mesmo. E aí depois consegui adquirir uma bicicleta, comecei a fazer os exercícios na bicicleta. Estou voltando agora a fazer academia de musculação de novo. Eu havia parado por conta do trabalho, mudança e tal. Por vir morar no sítio, acaba ficando muito longe. Mas voltei de novo, estou voltando a fazer musculação novamente. Ou seja, a manutenção do nosso corpo. Por exemplo, de que adianta eu ter uma lâmina e essa lâmina, quando eu for precisar usar ela não está afiada? De que adianta, por exemplo, eu tenho esse canivete, mas de que adianta eu deixar ele ali guardado e no momento que eu precisar, quando eu for usar, ele está emperrado, ele não abre e eu preciso dele. Ele tem que estar pronto uso, sempre que eu precisar dele. Assim são as outras ferramentas. De que adianta eu ter uma lanterna e aí no momento que eu vou precisar dela, eu não tenho a bateria da lanterna? Então, o nosso corpo ele tem que estar dessa forma. Ele tem que estar pronto para e em condições de. Eu tenho que estar pronto para correr e eu tenho que ter condições de correr. Não adianta eu ter só o pensamento, não. Eu sei que se determinada coisa acontecer, eu vou ter que caminhar 40 km. Mas eu tenho condições de caminhar esses 40 km? De que adianta eu ter o equipamento certo se o meu corpo não tem a condição de fazer isso? Eu tenho que ter essa condição. Então, para isso, eu preciso fazer a manutenção do meu corpo. Assim como eu tenho que fazer a manutenção de uma bota, a manutenção de uma faca, a manutenção de uma lanterna, eu preciso que os meus equipamentos estejam em condições. Se eu tiver aí um equipamento, eu preciso que ele esteja em condição apta para que quando eu precisar, ele esteja aí à minha mão. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Por isso, eu tenho que me alimentar corretamente. O meu peso, ele tem que estar correto, ele tem que estar nas condições certas. Eu sou uma pessoa, eu sou muito pesado. Eu sou pesado, os meus ossos são muito pesados. Então, é diferente mas isso é do meu biotipo, né? É diferente, existem aí na literatura aí 3 biotipos, né? Endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. O meu biotipo é um biotipo pesado. Eu tenho os ossos mais grossos, os ossos mais pesados. Então, para mim baixar muito o meu peso é difícil. Por exemplo, o meu peso que eu mais consegui baixar, onde eu fiquei mais seco até agora, em todo esse período em que eu estava fazendo a manutenção do meu corpo, o mínimo que eu consegui chegar foi em 95 quilos. E se eu baixar menos que isso, aí eu já começo a perder músculo e ficar muito fraco. É claro, nessa manutenção, né? Se você for fazer uma dieta para secar mesmo, abaixa mais que isso. Mas o músculo também pesa.
Nesse meio tempo, hoje eu tenho 110 quilos, mas hoje eu tenho 110 quilos com músculo. Antes eu tinha 120 quilos sem músculo, praticamente gordura e osso. Hoje eu diminui muito o meu percentual de gordura e aumentei muito a minha quantidade de músculo. Então eu continuo pesado. Ah, teve só 10 quilos de diferença. Exatamente, teve só 10 quilos de diferença. Mas o músculo também pesa. E hoje eu consigo fazer coisas que seria impossível para mim naquela época, mesmo que eu pesasse 90 quilos. Mas eu não tinha a massa muscular, eu não tinha as condições de fazer o que eu consigo fazer hoje. Então, tá ideal? Não, não tá ideal. Eu quero continuar, eu tenho que melhorar essa manutenção. O meu peso ideal ali é entre 97 a 100 quilos. Hoje eu estou com 110, preciso baixar, mas isso é gradual. Gradualmente a gente vai se preparando. Assim como você não vai pegar 10 mil, 15 mil reais e comprar tudo em comida, enlatado e equipamento de uma vez. Não, porque você não sabe todas as suas necessidades de uma vez assim de cabeça. Você tem que ir fazendo gradualmente, estudando. Poxa, eu vejo que eu estou precisando eu estou fazendo alguns trabalhos ou eu saio para fazer alguma coisa, tal, à noite. E principalmente, por exemplo, eu aqui no sítio, eu preciso de uma lanterna. Então eu vou investir e vou guardar aqui um dinheiro e vou comprar uma lanterna. Eu estou vendo que eu preciso fazer tal coisa. Aí eu vou investir naquilo. É um trabalho gradual. O nosso corpo também. Eu estou vendo que eu preciso melhorar. Eu não vou fazer isso rápido, mas gradualmente. Por isso que eu acredito que a manutenção do corpo é o primeiro passo de um sobrevivencialista e de um preparador, né? Então, nós vimos aí com a pandemia que atletas, eles tiveram uma facilidade maior de passar pelo vírus. Por quê? Porque o corpo estava preparado. Foi um momento de crise, mas o corpo deles estava preparado para suportar adversidades. Estava acostumado a suportar adversidades, então o corpo acaba ficando mais forte. Ou seja, eles tinham músculo para queimar quando ficou doente, e teve relatos de médicos que disseram: olha, você só sobreviveu por conta do seu músculo, por conta do seu corpo, porque você tem um certo nível corporal, uma certa quantidade de músculo que se você não tivesse, você tinha morrido. Tiveram atletas que aconteceu isso. O nosso corpo ele tem que ser a ferramenta onde nós mais temos que investir. A gente tem que investir nisso e eu comecei a fazer isso e eu acho que é a principal ferramenta de um sobrevivencialista e de um preparador. Tá certo, pessoal? Eu vou vir aí com mais alguns pensamentos aí nos próximos vídeos, porque eu acho que eu tenho estudado um pouco sobre, tenho pensado um pouco sobre e quero documentar aqui essa evolução minha no sobrevivencialismo. Se você pensa diferente ou tem alguma coisa a acrescentar, coloca embaixo aí nos comentários, curte o vídeo e é isso aí, pessoal. Sobreviva e esteja sempre mais preparado hoje do que ontem. Até mais, tchau, tchau.